Como que vocês passaram a semana? Tudo certo? A gente vai dar seguimento, né? Vamos continuar então a estudar sobre oração. E o que a gente começou a ver semana passada? Quem consegue me dar uma mão? Eu estava comentando com a dona Terezinha após a aula que nós falamos que como nós fazemos as coisas sem ter a plena consciência de que tão poderoso é aquilo. E que a oração do Pai Nosso nunca mais será a mesma depois da primeira aula do Pai Nosso, né? Nunca mais. Por quê? Porque nós aprendemos algumas coisas as quais até então era oculto, né? A gente até sabia porque especulava ou estudava ou ia buscar, mas nós percebemos o quanto a gente, na verdade, a gente vai no oba-oba da história. Às vezes é muito triste até que a gente vai a algum evento que tem evangélico e católico e pedem para orar a oração que Jesus ensinou. Infelizmente, muitos crentes fazem a oração que eles fazem, que falta um pedaço. Por quê? Porque não sabe a oração do Pai Nosso, não é uma oração decorada, é algo vivo e poderoso. Então, nosso, não é que é o nosso, o Pai Nosso, qual nós deveríamos fazer é o que está na Bíblia, é o completo. E né, até eu estava num evento onde tinha os dois públicos e o pessoal pediu para fazer, e duas pessoas estavam do meu lado, uma outra igreja, e eu fiquei olhando, vai parar o Pai Nosso aí? Né? Não vai? Então, é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção. A minha mãe usava um termo que eu gosto muito de usar. A Maria vai com as outras. Ou o José vão com os outros. Então, não é. O Pai Nosso bíblico é o que está ali. Não é a metade do Pai Nosso, não. Então, se você não sabe a oração do Pai Nosso, pega a Bíblia e lê a oração do Pai Nosso. Então, assim, quando você não sabe uma coisa, não faz o que os outros estão fazendo. Procura a Bíblia e vai se informar. Então, a oração do Pai Nosso foi a única oração a qual Jesus ensinou. Então, ela é essencial, porque foi ele que ensinou. Até uma pessoa na aula perguntou depois de mim, mas não é decorada? Eu falei, não. Foi Jesus que ensinou, não é reza. Foi a única oração. Então, se alguém te perguntar, mas você faz a oração do Pai Nosso? Com certeza, porque foi a única oração a qual Jesus nos ensinou. E tem algo que é muito importante, que ficou registrado na minha vida, foi quando o professor diz na outra aula, que por que ele fala, faça a tua vontade nos céus e aqui na terra? Responda, Ana Terezinha, quero ver se a senhora sabe, por que ele falou isso? Eu já vou responder, porque a vontade dele não está sendo feita aqui. Olha que coisa interessante isso. Por isso que ele pede, faça a tua vontade. Por quê? E nós não prestamos atenção nisso. Nós achamos que isso passa batido, mas não é. E isso é muito verdadeiro. Muito obrigada pela participação, não vou falar mais nada. Então, a gente começou a estudar a oração do Pai Nosso, e aí a gente está estudando ela por partes, certo? Semana passada, a gente estudou 3 partes. Nós começamos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, e venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, certo? A primeira coisa que a gente viu semana passada é que o quê? Jesus, quando ele responde, porque a oração do Pai Nosso, ela é uma resposta de um pedido dos discípulos, certo? Antes ali no texto, se a gente ler, a gente vai ver que o quê? Os discípulos pedem ao Senhor para que o quê? Eles ensinem a orar. Beleza? Então, o Pai Nosso, ele é uma resposta. E a primeira coisa que Jesus começa a oração é falando o quê? Qual é a primeira palavra? Pai. A gente viu semana passada que chamar Deus de Pai para os judeus lá do século I era algo que muito escandaloso. Por quê? O judeu e o povo judeu tem a visão de um Deus como pai, certo? Mas a gente viu que o quê? Um pai, a ideia de pai que ele tem é pai de nação. É uma ideia nacional. Se a gente volta no Antigo Testamento, a gente vê que toda vez que Deus é chamado de pai, está se referindo ao quê? Ao pai de Israel, ao pai do povo. Não tem a ideia de um pai muito próximo. Então, a primeira coisa que a gente vê é Jesus quebrando um paradigma enorme, falando para os judeus o quê? Que o Deus que você crê, e a gente viu os nomes, que é o Deus dos exércitos, Deus poderoso, é o Elion, é o Shaddai, a gente estudou todos os nomes, ele é o teu pai.
Mas não é o teu pai, tá? É teu pai. Ele é o teu Abba Pai. Jesus falava aramaico, certo? E o Abba Pai no aramaico quer dizer paizinho querido. E é a mesma palavra que uma criança usa dentro de casa com seu pai. Então Jesus ele quebra ali o primeiro paradigma, é mostrando o quê? Que nós somos filhos e nós temos acesso a esse pai. Beleza? Foi a primeira coisa que a gente viu semana passada. Outra coisa que a gente viu também, quando ele fala santificado seja o teu nome, a gente vê, primeiro, que Jesus chama Deus de Pai, e nós temos essa intimidade, mas também Jesus mostra o quê? A reverência ao nome do Senhor, certo? Essa ideia de, então, de nós somos íntimos, mas também nós temos a reverência, não com medo, mas pelo respeito. A gente viu que o nome, a importância do santificado seja o teu nome, o nome ele vai muito além do quê? De um rótulo e um título. Para os judeus, o nome ele expressa o quê? Uma identidade, um caráter e a presença da pessoa, certo? Assim, quando a gente falamos o nome de Deus, nós não estamos referindo apenas a uma palavra, mas nós estamos o quê? Na realidade, estamos falando quem Ele é. Isso mostra o quê? Quando nós santificamos, falando santificado seja o seu nome, não estamos falando apenas sobre o nome de Deus, mas sobre a imagem dEle, a característica dEle, certo? E nós estudamos também, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí eu fiz uma pergunta para vocês. Por que Jesus Não, eu sei, mas pede, e por que Jesus ensina a orar? Por que a gente tem que falar, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ao mesmo tempo que a gente estuda a Bíblia, a gente vê algumas coisas que é muito complexo, né? Essa semana em casa a gente estava conversando sobre isso. A gente também vê o quão simples é. Jesus facilitou o acesso. E a gente poder entender isso, Vinícius, que o Deus que eu tinha como distante, Ele está próximo, isso é muito grandioso. Por quê? Abre a nossa mente para uma série de possibilidades que muitas vezes eu não conseguia crer. Por exemplo, um Deus que eu tinha como um distante, eu tinha medo de me achegar e tinha medo de falar as coisas, e tinha medo muitas vezes de crer aquilo que Ele falava a meu respeito. Mas agora que eu entendo que eu tenho um pai, tudo aquilo que ele fala ao meu respeito, tudo aquilo que ele diz quem eu sou, tudo aquilo que ele profetizou sobre a minha vida, por exemplo, onde eu puser a planta dos meus pés é meu, onde eu tocar as minhas mãos a prosperidade, tudo isso que ele fala para mim, eu tomo como verdade. Eu não só tomo como verdade, eu começo a viver em cima daquela verdade. Por quê? Eu tenho intimidade e eu não tenho mais medo. Amém, amém. Isso é incrível. Quando o medo sai, entra o amor, entra a verdade e a gente faz o quê? A gente avança. Isso é muito bom. E a palavra de Deus é feita para isso, para a gente viver essa verdade e avançar. Então a gente viu aqui, né, que Jesus fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu. Por quê? Porque a vontade de Deus não é feita aqui na terra. Porque o mundo jaz aonde? Maligno. No maligno. A vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, na terra acontece isso? Não. Não. Na terra, o diabo veio fazer o que aqui na terra? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. O que a gente vê no mundo hoje? Morte, roubo, destruição. Então, a vontade de Deus não está seja feita aqui na terra. Não está sendo feita aqui na terra. Por que isso está acontecendo? Quando Deus cria o homem, cria Adão, Deus fala para Adão o quê? Vai, domine, tem versões que falam assim, vai, governe sobre todas as coisas. Então Deus, ele dá a autoridade ao homem. Só que o que acontece? O homem peca. E toda essa autoridade que o homem recebe, o que acontece? É passado para o diabo. Tanto é que quando Jesus é tentado no deserto, o diabo fala para ele, olha, eu te darei todos esses reinos que foi me dado. Então, na terra, a vontade de Deus não está sendo feita.
Por isso que nós pedimos isso e nós levamos a vontade do Senhor. Nós manifestamos o reino aqui na terra, porque nós recebemos ao Senhor, nós temos o Espírito Santo, e lembra, foi nos dado o ministério do quê? Da reconciliação. Da reconciliação. Então, nós manifestamos na terra, mas na terra não é feita a vontade de Deus. Beleza? Todo mundo ligado até aqui? Olha só, glória ao Senhor, todo mundo a 100 por hora. A gente também viu sobre a parte do dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E aí a gente viu que a oração do Pai Nosso, ela é estruturada da seguinte forma. Primeiro a gente começa falando de Deus, certo? Depois fala das nossas vontades. E a primeira parte é o quê? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Aqui fala do sustento físico, mas também fala da presença de Jesus. Porque Jesus fala que ele é o pão da vida. Amém, Jesus. Amém? Certo? Vamos ler de novo a oração? Abra sua Bíblia lá em Mateus 6, a partir do versículo 9. Mateus 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Isso, até o versículo 13. Vamos junto? Vocês devem orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoados aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Isso é verdade sobre as nossas vidas. Aleluia. Então hoje a gente vai trabalhar dois aspectos incríveis. Vamos então continuar e o trecho que nós vamos trabalhar é: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui Jesus, ele pega a oração e ele traz para o terreno da graça. Por que que aqui nesse momento, nesse pedaço, a gente fala que Jesus ele coloca a oração no terreno da graça? A palavra usada então por Mateus, no grego, é ofelemata, é dívidas, né? O que é essa dívida? Indica que o pecado é uma obrigação impagável diante de Deus. Ou seja, o nosso pecado, o pecado do homem, ele não tinha como ser pago. Era impagável, certo? O homem não conseguia resolver isso daí. Cada transgressão era como uma conta que acumulava e que nunca poderíamos quitar por mérito próprio. Mas Paulo escreve lá em Colossenses 2, do 3 ao 14, Colossenses 2, ou seja, o pecado então era uma dívida e toda vez que pecávamos se tornava-se uma conta impagável e que nós não conseguimos quitar essa conta por mérito próprio. Colossenses 2, 13 ao 14. Olha só o que Paulo fala. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus o quê? Lhe deu a vida em Cristo. E fez o quê? E nos perdoou de todas as transgressões. Próximo. Cancelou a escrita do quê? Amém. Da Que dívida. consistia em ordenança e que era contra nós. Ele fez o quê? Removeu, pregando-a na cruz. Oh, glória! Olha isso. Ou seja, o perdão, o ato de perdoar, não é uma desculpa barata. Não foi barata. O perdão, ele custou muito caro. Porque que Jesus... Como que foi resolvido? Foi cancelado a escrita? Na cruz. Aonde? Na cruz. A gente sempre fala isso. Então é preço de sangue. Olha só, não é uma desculpa barata. A quitação dessa dívida
definitiva dessa dívida era o quê? Impossível. Mas foi feita por onde? Pelo sangue de Cristo. Foi o único meio que deu para quitar essa dívida. Esse pedido do Pai Nosso parece uma condição de troca, não parece? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não parece uma condição de troca? Que eu estou barganhando com Deus? Porque perdoa as minhas dívidas assim como... Então, se eu perdoo o meu mérito, você também tem que perdoar as minhas dívidas. Isso dá o quê? Parece uma condição de troca. Isso. Eu perdoo para ser perdoado. Mas é uma confissão do quê? De identidade. Não é uma confissão de troca. Sou perdoado porque eu recebi o perdão, eu vou perdoar. É o contrário. Não é porque nós perdoamos nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Não é por isso, nessa condição de troca. É o quê? Eu fui perdoado. Aqui, ó, assim como nós perdoamos os devedores, perdoa as nossas dívidas, porque eu fui perdoado, eu recebi o perdão, agora eu tenho que fazer o quê? Perdoar. Eu só consigo perdoar os meus devedores, assim como perdoamos os nossos devedores, eu só consigo fazer isso porque eu fui perdoado. Por isso que não é uma condição de troca. Deu para entender? Ficou claro? É difícil? Vamos de novo. Eu perdoo os meus devedores, eu não consigo perdoar porque o pecado foi uma dívida muito alta, era impagável. Mas nós perdoamos os nossos devedores porque nós fomos perdoados por Cristo. E isso é graça. É a liberdade de ser livre, né? Mas isso é... Por que a oração vem para o terreno da graça? Porque é um favor imerecido, o pecado não tinha como ser resolvido, nós não merecíamos sermos salvos, porque o pecado afasta o homem. Mas Jesus vem e morre, e perdoa os nossos pecados. Então, por isso que eu perdoo, porque eu fui perdoado. Consegue entender a diferença? Eu recebi esse perdão. Então, o perdão recebido se torna o quê? O perdão praticado. Quando nós oramos assim, nós reconhecemos o quê? Que o fluxo da graça de Deus em nós não pode ser interrompido em direção ao próximo. Ou seja, eu não posso parar aquilo que Deus me deu. Já que eu recebi o perdão do Senhor, pelo fato de eu ser perdoado, eu recebi a graça, eu faço o quê? Eu transmito isso que eu recebi. Por isso que o fluxo da graça não pode parar. Porque não é eu não fiz nada para merecer. Deus me perdoou e eu recebi o perdão dele. E eu vejo assim, ó, que é tão livre, é tão libertador ser livre, que quando eu sei que eu sou perdoado, o que eu faço? É uma coisa que fica até espontâneo. Você faz o quê? Você libera aquilo que você está. Porque você está vivendo, é tão tremendo ser livre que você perdoa o outro. Então é impossível uma pessoa que se sente 100% perdoado pelo Senhor não perdoar o seu próximo, porque ela está vivendo em estado de liberdade. E quando eu estou vivendo em estado de liberdade, eu quero passar isso para o meu próximo. Então, dá para entender quando ele fala como você foi, quando eu recebi o perdão. Então, eu tenho o quê? Eu tenho facilidade de liberar o perdão, porque eu recebi. E eu falo isso assim porque o Natan fala, não viaja, né? Mas quando você passa por um trauma, né, como eu passei na tentativa de abuso ali com meu avô, é tão libertador quando você aprende a liberar o perdão, você nunca mais retém ninguém com você. A pessoa pode falar o que quiser para você. Você não retém, porque você sabe do poder que é de você ser uma pessoa livre. Porque você foi preso por um tempo, você foi escravo. Agora você não é mais. Eu fui escravo por um sentimento terrível. Então, quando eu vivo isso, e eu sinto que eu fui curada, eu sei que eu fui curada, que isso não me prende, eu tenho facilidade de passar. É por isso que quando ele fala assim como você é, você faz. Por isso que nós temos que levar mesmo, o discípulo faz seu discípulo, o seu discipulador faz seu discípulo a viver isso com intensidade. Por quê? Porque eu fui perdoada, eu fui curada, então eu passo isso. Isso é poderoso nessa oração, isso é tremendo.
Isso é muito interessante porque quem recebeu a misericórdia, nós recebemos a misericórdia, amém? Todos recebemos a misericórdia e a graça do Senhor. Nós não podemos nos dar ao luxo de reter essa misericórdia. Exatamente. Entende? Como isso é profundo? Porque a única pessoa que conseguiu perdoar os nossos pecados foi quem? Jesus. Só Jesus. Por isso que a gente recebeu o perdão. Um exemplo muito claro onde a gente vê isso é o quê? Jesus fala ali na parábola do servo impiedoso, a gente não vai ler, mas em resumo que o homem é perdoado de uma dívida impagável, só que o que acontece? Ele se recusa a perdoar uma quantidade pequena de outro servo. Lembra dessa parábola, né? A lição aqui é clara, né? Quem experimentou o perdão divino e ainda assim se nega a perdoar o irmão, não entendeu a profundidade da graça. Quando a gente se nega a perdoar alguém, seja lá o que for, a gente não entendeu o que é graça, a gente não entendeu a obra da cruz. Por isso que o perdão, ele é sempre escandaloso. Verdade. Por que o perdão ele é escandaloso? Ele rompe a lógica da retribuição. No mundo natural, a dívida deve o quê? Ser paga. Toda dívida deve ser paga. Quando alguém é ofendido, o que tem que fazer? O que muitas vezes a gente fala? Retribui. A ofensa, muitas vezes, as pessoas falam por quê? Para ela ser vingada. Mas é pior, porque o religioso, ele tem a coragem de orar falando para Deus pesar a mão sobre aquilo. Isso é muito sério. E aí o que acontece? Não entendeu aquilo que que Jesus fez na cruz. A honra, né, da pessoa, do homem, pela visão do mundo, ela é o quê? Deve ser restaurada pela força. Mas no reino, a lógica é totalmente diferente. Perdoar não porque o outro merece perdoar, mas porque Cristo já pagou por nós. Consegue entender a diferença? Efésios 4:32. Olha só o que Paulo fala aos Efésios. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se o quê? Mutuamente. Como Deus os perdoou em Cristo. a gente só pode perdoar porque fomos perdoados. Pastor Renan, ele fala uma frase, desde que eu me conheço por gente, que fala assim: quem não perdoa, vive amarrado com outra pessoa. Se eu não perdoo a pessoa, se eu não perdoo a minha mãe, eu vivo amarrado com ela. Aí ele continua a fazer assim: você vai trabalhar com a pessoa, você toma banho com a pessoa, você dorme com a pessoa, você faz tudo com a pessoa. Porque você não liberou a pessoa. Toda vez que eu passei uma situação essa semana no trabalho, com uma pessoa que trabalha comigo, e na hora a pessoa foi muito sem noção comigo, eu respondi a pessoa, e na hora veio na minha cabeça: acabou de se amarrar. Meu Deus, lá vai eu liberar o perdão. A falta de perdão amarra a gente, as pessoas. E Jesus fez o quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu e você, nós não somos feitos para ficar amarrado com nada e nem com ninguém. Certo? Então por isso que o perdão ele liberta. Olha só. Se encontrarmos dificuldade em perdoar, o quê? Se a gente tem essa dificuldade ainda, isso revela que não experimentamos profundamente o perdão que nós recebemos. E é exatamente isso que Jesus quer que vejamos. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas um lugar de transformação, onde a graça que recebemos se torna o quê? A graça que nós damos. Não é apenas nós pedimos, mas também nós somos transformados por aquilo que nós recebemos dele. Amém? Amém. Até aqui tudo claro? Tudo. Então, o tema perdão é muito interessante e muito profundo, dá aí também uma série de aulas. Dando seguimento, a outra parte da oração diz assim: não nos deixe o quê? Mas... E aí? O que é tentação para vocês? Tentação. Mas o que é? Alguém consegue definir a tentação? A tentação é tudo aquilo que vem do diabo, tudo que vem da carne. Isso é
tentação. Porque Deus não tenta. Não nos deixe cair, então, aonde? Na vontade do diabo, ou na vontade do homem, na vontade da carne. Mas livra-nos do mal. Vamos dar seguimento que a gente vai entrar aqui num terreno e eu quero ver. Olha só, Jesus nos ensina, então, que não somos o quê? Autossuficientes. Precisamos, então, ser o quê? Guardados, orientados e sustentados aqui. A oração, ela não elimina as lutas, mas não nos elimina as lutas, mas nos coloca na posição de quem luta ao lado do Pai. Ó, o mal aqui, ele pode ser traduzido também como maligno. E isso mostra que é o quê? É uma dimensão espiritual real em nossas vidas. Orar também é o quê? Resistir com fé e não com medo, com autoridade e não com desespero. Então também Jesus não tira que nós não teremos dificuldades ou aflições no nosso dia a dia. Ele fala o quê? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele deixa isso muito claro. No mundo nós teremos o quê? Aflição, mas tem de o quê? Bom ânimo. Ele fez o quê? Venceu. Então, por isso que essa oração aqui, ó, nós oramos na posição sabendo de quem está conosco. A oração não elimina as lutas, mas ela o quê? Nos coloca na posição de quem luta ao lado do Pai. Porque o Pai está conosco. Quando chegamos ao pedido, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós entramos numa parte do Pai Nosso que toca em algo que todo cristão experimenta. As lutas diárias, as pressões da vida, as quedas e os sofrimentos. E aqui a gente tem que esclarecer uma coisa. Nós precisamos diferenciar uma coisa muito interessante que a gente tem muita dificuldade e que a gente fala. Por que aqui esse trecho da oração do Pai Nosso ele é muito importante para a gente entender? Porque há uma diferença muito grande entre tentação e provação. Você consegue entender? Alguém sabe me dizer o que seriam as provações? São as lutas. Por quê? Por que a gente tem que entender? Nós somos crentes, filhos amados, salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Nós temos que entender esse trecho. Porque, infelizmente, volta e meia, a gente usa uma frase muito perigosa e muito, assim, que a gente não deveria falar. A gente tem mania de falar assim, Deus está me testando. Deus está me testando. Ai, estou com uma dificuldade, estou com um problema. Não, é Deus que está me testando. E aí? Deus não é, vou brincar agora, Deus não é aplica banca de prova, de concurso para fazer teste com ninguém. Porque se ele te testasse o tempo todo, ele não seria um Deus de amor. E a Bíblia fala que ele é um Deus de... Mas, Natan, então por que eu passo pelas dificuldades? Sim, mas não é um Deus soberano, poderoso, criador, que pode todas as coisas. Mas por que nós passamos então? Você já parou para pensar? Por que então eu tenho as minhas lutas, eu que sou crente, eu venho da escola dominical, eu ouço aquele menino falando quase toda semana que eu sou filho, que eu sou amado, que eu tenho poder, que nananana. Chega na segunda-feira de manhã, aparece um filho de Jezabel para me testar. Fala, meu Deus, eu fui na igreja, fui tudo abençoado, recebi a palavra, estou crendo naquilo que Deus falou, e aí, na segunda de manhã, eu tenho uma dificuldade. Então, a tentação vem da carne e vem do diabo. As provações são as situações que nós passamos no mundo, porque nós vemos um mundo caído. Então, tudo que é de situação do teu dia a dia são provações. E tudo que é do desejo da tua carne, tudo aquilo que o diabo lança na tua cabeça são as tentações. Então, a gente tem que entender essa diferença. Tiago,
Ele é extremamente categórico ao dizer lá em Tiago 1, do 13 ao 14. Vamos embasar aquilo que eu falei para vocês, que Deus não é banca de concurso para fazer teste. Olha lá, Tiago 1, 13 ao 14 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer o quê? Estou sendo tentado por Deus. Pois o quê? Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Põe na geladeira esse versículo. 14. Cada um, porém, o quê? É tentado pelo seu próprio desejo. A tentação. Deus não tenta ninguém, certo? Por isso que Deus não é aplicador para ficar fazendo prova e teste conosco. A tentação, portanto, está ligada ao quê? Diretamente ao pecado, ao desejo da carne, seja pela fragilidade dela, seja pelo ataque do inimigo, que busca nos desviar da fé. A tentação nunca tem origem de Deus, porque em Deus não há sombra de mal. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto. E descem do Pai das luzes, que não muda como sombras e constâncias. Meu amado, meu Deus, toda dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Isso não vai mudar. Amém. Isso é para sempre. Cara, isso é para sempre. Então, tudo que é tentação, tudo que é dificuldade, não vem de Deus. A gente nunca mais vai falar, Deus está me tentando, porque não vem dele. Porque toda dádiva e todo dom perfeito vem da onde? De Deus. E isso não muda. É eterno. A bondade de Deus é para sempre, não acaba, não tem fim. Por outro lado, esse termo que é pairasmo, que é o termo para tentação, a palavra tentação no grego é pairasmo. Ela também significa provação. Tudo depende do contexto, por isso que há uma confusão entre tentação e provação. Certo? E aí vai do contexto que ela está inserida. Olha só, e Tiago, nesse mesmo capítulo, ele usa a palavra nesse outro sentido. Tiago 2 e 3. 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé é o quê? Produz perseverança. A palavra provação e tentação, no grego, tem a mesma origem e muitas vezes confunde a nossa cabeça. Aí a gente está sendo tentado, a gente fala que é Deus, mas não é, porque Deus não tenta ninguém. Muitas vezes a gente está sendo provado. O que o Tiago fala? Que a gente tem que fazer o quê? No início lá, versículo 2. Motivo de muita alegria. Pela provação que nós passamos. Olha só. Aqui o foco, então, não é o pecado, mas o quê? O amadurecimento da fé. A provação, a diferença da provação para a tentação. A provação não é para o quê? Nos derrubar, mas por quê? Nos fortalecer. Entende a diferença? Quando nós passamos pela provação, nós estamos sendo o quê? Fortalecidos. A tentação é a sedução para o mal. A provação é a pressão que se enfrenta com a fé. E ela vai dar um fruto. A provação vai gerar um fruto na vida do crente. Ela gera o quê? Maturidade. Põe Tiago lá para mim, por gentileza. Tiago 1, 2 e 3. Considere esse motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. O 3. Assim vocês saberão o quê? A prova da sua fé, o quê? Produz perseverança. Ou seja, a provação vai levar eu a amadurecer e vai gerar o quê? Uma perseverança. Consegue entender? A diferença aqui nos ajuda muito a entender melhor também o que é o Antigo Testamento. Porque vemos história como, por exemplo, a de Jó, que cai naquela ideia de Deus está me testando. Muitos cristãos acham que o quê? Deus manda as provações, porque lembram do quê? Que Satanás pediu para tocar a vida de Jó, e Deus permitiu. Por isso que muitas vezes a gente fala assim que Deus está me testando, porque a gente lembra de Jó. Só que nós precisamos entender o quê? Nós vivemos no tempo da nova aliança. Né? E a vitória nós já temos em Cristo.
Então, na antiga aliança, de fato, havia uma dinâmica onde o povo, muitas vezes, entendia as provações como algo que vinha diretamente de Deus. Eles entendiam que as provações vinham de Deus. Mas no Novo Testamento, a realidade é o quê? É outra. Eu e você, nós não somos Jós dos dias de hoje. Jó. Jó, nós não somos Jós, porque Deus, se Deus é amor, ele não gera tentação. Mas aí a gente tem uma coisa muito diferente. Temos um mediador, então. Quem que é o nosso mediador? Fomos selados pelo Espírito e já vivemos numa posição de vitória em Cristo. Amém? Mas e aí? Como explicar as provações de hoje? Então, nós vemos que ela não vem de Deus como um teste arbitrário, mas são resultados, então, de vivermos um mundo caído, onde a vontade de Deus ainda não é plenamente feita. Paulo descreve em Romanos 8, 20 e 22, eu não vou ler, que a criação foi sujeita à futilidade e geme em dores, esperando a redenção. Doenças, injustiças, perseguições, tragédias. Tudo isso é fruto de um mundo corrompido pelo pecado. Mas aqui está a diferença. Deus não é o autor dessas coisas, mas ele age soberanamente nelas, transformando o mal em ocasiões para crescimento. Aí que está a diferença. Deus não gera essas coisas, certo? Mas as provações, qual nós vemos em Tiago, Deus o transforma o quê? Para que nós possamos amadurecer. Então, o mal se torna em bem, porque eu amadureço. Vence. Consegue entender o quão profundo isso é? E é o que Paulo declara em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o quê? O bem daqueles que o amam. E não é que todas as coisas sejam boas, mas que Deus é capaz de redimir até as circunstâncias difíceis e usá-las para nós nos amadurecermos. Eu vejo que Um exemplo muito claro que a gente tem na Bíblia é quem? Paulo. Paulo tinha o que na carne? espinho. Deus tirou o espinho? Não, O que Deus falou para ele? a minha graça te basta. O que ele está fazendo com Paulo? Fazendo ele crescer. E eu vou deixar ainda vocês mais malucos. Hã? E confiar em quem ele cria, né? Que a graça do Senhor era suficiente sobre a vida dele. Olha só, a aprovação, ela é o quê? Eu vejo também a aprovação como confirmação do caráter de Deus, que ele é amor. Olha, estudando essa aula, 4h30 da manhã, eu estava em parafuso. Aí, eu pensando, meu Deus, Espírito Santo, mas se Deus é amor, você permite todas as coisas. Então, se eu olho com essa ótica, toda vez que eu passo por uma provação que foi permitida, o Senhor está me amando. Por quê? Deus ama tanto eu e você, que Ele quer que a gente cresça. Amadureça. Amadureça. Tanto é que o quê? Quando a árvore dá fruto, o que Jesus fala? Que vem o quê? E limpa. Aplica isso agora. Todas as situações é o quê? Deus limpando a videira para que você seja frutificado. E isso é o quê? Um ato de amor. Deus te ama tanto, que é tanto o teu bem, que se a gente começa a olhar todas as provações que nós estamos tendo a oportunidade de nós crescermos cada vez mais. Então, a característica de Deus sendo amor continua sendo o quê? Não validada, mas nós conseguimos enxergar também nessa face. Aí a gente mata de vez aquela visão de o quê? De um Deus que te testa. Porque ele não faz teste, a gente já viu isso. Muito pelo contrário, ele é tão maravilhoso, tão bondoso, que ele usa situações que são ruins, iguais nós acabamos de estudar, e transforma em o quê? Em amadurecimento da nossa fé. Meu filho, aí você vive a vida assim, ó. Leve como uma pena.
Porque toda vez que você encontrar um abençoado que for querer te atazanar, você pensa, nossa, Deus me ama tanto que eu estou tendo a oportunidade de crescer mais um pouquinho. E a minha fé ser o quê? Amadurecida mais um pouco e confiar o quê? Cada vez mais nele. Consegue ver que Deus realmente está em tudo. Cara, não tem um fiapo de cabelo, não tem um nada onde Deus não está. Toda tentação não vem do Senhor. Vem da Isso carne. tem que ficar claro em nós, irmãos. Toda tentação não vem de Deus. Isso nós não podemos, mais se perder nessa Eu vou coisa. finalizar isso agora. Então, isso é uma coisa bem... E só abrir um parênteses, aqui tem um filme que todos deveriam ver, A Vida é Bela. Conta uma história poderosa e fantástica de um pai posicionado que leva o seu filho a viver uma guerra e vencer aquilo porque ele passa aquilo que é a verdade que ele vive. E nós somos esse pai. Nós temos a verdade. Nós estamos vivendo um campo de guerra. Não adianta fazer de conta que você não vai ser provado. Não, isso aí não existe. Mas a vida é bela. Aquele que me chamou, ele me capacita a enfrentar cada tanque de guerra, cada situação, ele me leva a viver com ele. Esse filme, nós deveríamos ver esse filme, analisar. É 2 filmes, A Vida é Bela e o outro, O Menino de um Terno Listado, de uma roupa listada lá. Esse é outro filme que a gente deveria ver quando estiver lá em casa, a cabecinha meio voando. Pega esse filme e vai ver. Então, o que tem que ficar claro é isso, a tentação. Para deixar bem claro isso. Porque não é fácil muitas vezes a gente discernir o que é tentação, o que é provação, de onde vem, como é que funciona. A diferença entre tentação e provação ela é decisiva. A tentação vem do inimigo ou da carne. E ela o que? Vista nos afastar de Deus. Só tem um objetivo. O único objetivo da tentação é nos distanciarmos de Deus. Certo? Que é o pecado. Beleza? A provação surge do contexto, então ela se origina da onde? Do mundo caído que nós vivemos. São as situações cotidianas que nós passamos. Mas qual é a diferença da provação? Mas ela pode o quê? Ser transformada em ocasião de crescimento quando vivido em fé. Pela fé. Deu para entender? A provação que é gerada, que se inicia do mundo caído onde nós vivemos, são as circunstâncias, são os problemas que nós passamos. Ela, quando vivida em fé, quando nós o quê? Entendemos que temos o Deus que gerencia todas as coisas, igual a gente viu na palavra, que transforma o mal em bem. Ela gera o quê? Um crescimento. A gente não vai entender isso de primeira, porque isso é muito profundo. Eu consegui entender na minha cabeça que eu tenho um Deus que gerencia todas as coisas, que me ama, mas eu vivo num mundo caído. O mundo pertence ao maligno. E as provações acontecem, oriundas do mundo caído. Mediante a permissão de Deus, que me ama. E usa isso para o quê? Para eu amadurecer. É uma mudança total da nossa visão. Eu vou acabar de deixar um pouco mais complexo. Na graça, nós não enxergamos as provações como castigo de Deus, mas como oportunidades do quê? De experimentar o poder do Espírito que habita em nós. Não, e daí tem a gente tem que ir bem devagar. Essa questão da tentação, a provação, tentar produzir tentação. Nós aprendemos que a tentação vem de Lúcifer. A gente é carne. Se eu ficar achando que uma coisa, eu vou estar fazendo sabão aqui. Não é isso que eu estou falando, mãe. Não. Sim, vou deixar claro então. Eu estou falando da provação. A tentação tem que estar claro. Vem do diabo. Porque se eu falar que daí a tentação é o poder do Espírito, a gente fecha a porta e vai embora. Eles me tiram. Não é isso. Vocês não estão entendendo a magnitude disso daqui. É bíblico, a gente viu ali a provação. Deus transforma o mal em bem. Então, a provação que nós passamos, nós usado para a gente crescer. A gente leu em Tiago.
isso. Por isso que a gente pode ver a manifestação do Espírito no meio da provação. Porque é aí que ele age para a gente confiar cada vez mais nele. Isso tem que estar muito claro. A tentação não vem do Senhor. Amém? Todo mundo entendeu isso? Carne do diabo. Amém. Aleluia. Pode aplaudir. Olha só, o amor de Deus não se mostra criando dificuldades, mas sustentando seus filhos em meio a elas, até que o reino venha plenamente e toda lágrima seja enxugada. Então, o amor de Deus, ele nos sustenta. Igual eu falei para vocês, Deus nos ama tanto que nós entendemos, Ele permite que para nós amadurecermos. Por quê? Nós não vamos passar isso sozinhos, nós temos o sustento de quem? De Deus. É Ele que nos sustenta. Amém? Meu amado, a gente só avança assim estudando. A gente tem que pensar. E a gente precisa disso que é para a gente crescer. Exatamente. Porque quanto mais a gente vai pensando, mais a gente vai entendendo, a gente vai tendo dúvida e a gente vai perguntando. Aí né, a oração termina, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que cai naquilo que minha mãe conversou no início da aula, né? Isso tem o nome de doxologia. Isso fecha o Pai Nosso, né? Nos escritos mais antigos não se tem essa parte, mas logo ali mesmo no primeiro século já foi acrescentada. Mas a gente não vai se atentar a esse detalhe de não é. A nossa Bíblia que nós cremos, a Bíblia que nós lemos, a versão que nós temos, tem. E é assim que nós oramos e é assim que nós vivemos, certo? E cremos nisso. Amém? Amém. A gente tem que, né, a gente que vai montando as aulas e vai estudando, a gente tem cada vez mais discernimento sobre isso. Amado, tem coisas que não tem explicação, que a gente não tem explicação. A gente não vai chegar no primeira revelação, mas a gente não vai chegar num contexto, num consenso, e tem coisa que é só lá na glória que a gente vai entender. Saber. Então, assim, a gente está aqui para a gente crescer, né, tudo isso. Mas vai chegar momentos que eu vou falar para vocês, olha, meu amado, daqui em diante, não, a gente vai discutir isso com o Senhor. Por ter um amadurecimento, a forma que você vê. Então, assim, tem coisas que a gente são... É Deus. E tem coisas que é revelação. Então, em relação à doxologia, ela fecha a oração, porque ela é uma forma de adoração, né? Só por questão, assim, de estruturar a oração do Pai Nosso, a gente começa... a gente começa falando de Deus, fala das nossas necessidades, e a doxologia, pois é o reino, o poder e a glória, isso é uma atitude de adoração ao Senhor. Então, nós começamos em Deus e terminamos aonde? Em Deus novamente. Amém. Amém? Se coloque de pé. Dá para a gente ficar muitas aulas falando só sobre isso, mas eu creio e tenho a plena certeza que tudo aquilo que foi falado já encontrou solo fértil no seu coração, já frutificou, e tudo que nós ouvimos aqui já nos levou ao crescimento também, amém? Pedir a gentileza de você fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor estar presente em nosso meio. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de poder ler e estudar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ainda nós podemos fazer isso em comunidade, Pai. Como é bom a gente poder conversar e discutir a Tua palavra, Jesus. Como é isso precioso, isso é maravilhoso. Eu quero te agradecer isso nesta manhã, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que foi conversado, tudo aquilo que foi dito, Senhor Jesus, Pai. E eu declaro que tudo isso, Pai, que nós temos estudado, Pai, já encontrou solo fértil, já frutificou e já é para o nosso crescimento. Então é bom saber, Senhor, que Tu és um Deus bondoso, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E isso não muda, Pai. Não saber mais ainda que em meio às nossas provações, o Senhor transforma isso em amadurecimento. Amém. Nós te agradecemos, Pai, assim como o Tiago diz, Pai, que isso é motivo de alegria, pois a nossa fé é fortalecida. Como é bom saber que até nas dificuldades, o Senhor se demonstra um Deus presente e amoroso, porque nós crescemos e avançamos, Pai. Muito obrigado pela Tua presença
em nós e Amém. através de nós. Senhor Jesus, Amém. declaro, Pai, hoje aqui um dia, Senhor Jesus, de descanso, É verdade, de renovo, Deus. Pai. Declaro aqui, Senhor Jesus, uma semana, Pai, que já é frutífera e abençoada pela tua Em nome presença, de Pai. Jesus. Declaro, Pai, que nessa semana onde nós somos, Pai, a tua presença permanecerá e conosco, como ela é sobre nós. Declaro, Senhor Jesus, em tudo que nós tocarmos essa semana, todas as pessoas que nós encontrarmos essa semana, elas também serão tocadas pela presença do Senhor, Pai. A tua palavra diz, Pai, que a glória está em nós e ela é cada vez maior, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Toda a honra a Deus, toda a glória Amém. seja dada a Ti, para todos sempre e eternamente. Amém.